Então, bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar um conteúdo, de certa forma, novo, né? A gente vai pegar um pouquinho da continuidade do que a gente estava vendo antes, né? De genética, hereditariedade. Mas agora a gente vai falar sobre um outro tema, que é o tema de evolução, tá? Aí eu vou começar a trabalhar com os slides aqui. Depois da aula, eu vou colocar tanto a gravação da aula quanto os slides vão estar disponíveis lá na plataforma, tá? E a gravação da aula no YouTube. Aí quem precisar depois fazer uma revisão, assistir de novo, né, para tirar alguma dúvida, pode ir lá. E se por acaso tiver alguma questão que queira perguntar, que queira tirar alguma dúvida, não der tempo de fazer durante a aula, pode me procurar no WhatsApp, tá bom? Podemos começar? Sim. Então vamos lá. Podemos. Bom, nós estamos trabalhando então com evolução dos seres vivos, certo? Para a gente entender um pouquinho o que vem a ser a evolução, a palavra evolução, ela traz uma ideia de transformação, tá? Nem sempre, às vezes a gente pensa que evoluir é sempre algo para melhor, né? Mas não, na verdade não é. A palavra evolução, muitas vezes já viram alguém em alguns, no jornal, quando eles falam, dão notícias, né? Principalmente agora com essa questão do Covid, às vezes eles falam assim, evoluiu para um estado mais grave, né? Então quer dizer que a pessoa piorou, né? A situação do paciente, houve uma transformação, ela passou de um estágio para outro. Então, quando a gente fala em evolução, a gente está falando de transformações, de agregar novas características àquela situação, né? No caso da evolução dos seres vivos, também tem essa característica, né? Quando a gente fala de evolução, a gente está falando de transformações que acontecem nas espécies, né, nos seres vivos, de forma a levá-los a estar mais adaptados, mais inseridos em determinado contexto, determinada situação, tá bom? Bom, as ideias a respeito de evolução, elas começaram sempre houve, né, algum olhar voltado para essa questão, né, para observação de diferenças entre as espécies, de mudanças que aconteciam ali dentro de um grupo de seres vivos, mas até então essas ideias eram muito vistas de forma negativa. Por quê? Porque existia a crença, né, de que todos os seres vivos foram criados por uma entidade divina e que foram criados da forma como eles são. A essa visão a gente chama de criacionismo, né, que é a ideia de que Deus criou todos os seres vivos de acordo com o que eles são, ok? E aí veio então as ideias voltadas para essa questão da evolução, da transformação dos seres vivos, que diz que os seres vivos, ao longo do tempo, eles vão agregando características, eles vão se transformando, né? De forma que em algumas situações eles podem mudar totalmente as suas características e dar origem a uma nova espécie, tá? Bom, antes que alguém me pergunte, isso é uma questão de certo e errado? Não. A gente está falando sobre o que a teoria da evolução traz como fundamento, tá? O fato de você ter suas crenças religiosas, tal, não atrapalha em nada o fato de você conhecer o que a ciência diz a respeito de evolução, tá? Então, nós estamos aqui para conhecer, para entender quais são os argumentos da ciência para a defesa da teoria da evolução, ok? Então, vamos lá. Os fundamentos da evolução e a teoria evolucionista. O conhecimento evolutivo busca explicar como a enorme diversidade da vida surgiu na Terra e como mudou ao longo do tempo, né? A gente tem muitas evidências de que houveram mudanças
em seres vivos. Tanto que a gente vê hoje fósseis, né, registros de seres vivos que existiam e não existem mais, né? E, de acordo com os estudos, né, de biólogos e cientistas, existem várias espécies que eles estão descobrindo como novas, como nunca vistas antes, né? Então, isso acontece também por causa da grande biodiversidade. Às vezes, é tanto ser vivo, tantas espécies, que é impossível conhecer todos, né, de uma vez. Então, de vez em quando aparecem novidades aí, algum ser vivo que nunca foi estudado, que nunca foi registrado, nem descrito. Mas a principal evidência é a questão de seres vivos que já existiram e não existem mais. Então, existem teorias que tratam do fato deles terem, de certa forma, evoluído, né, deixado descendentes com características diferentes e que deram origem a uma nova espécie. As teorias evolucionistas, elas têm dois principais agentes aí, né? Que são os principais pensadores que influenciaram o pensamento evolucionista, que trouxeram isso à tona, né? Que publicaram estudos a respeito da evolução. O primeiro deles é chamado de Lamarck, tá? E o pensamento voltado para as teorias de Lamarck é chamado de lamarckismo. O que Lamarck dizia? Lamarck, ele acreditava que os seres vivos, que as características dos seres vivos poderiam se alterar de acordo com o uso ou o desuso das estruturas corporais, né? E que as características adquiridas por esses seres vivos eram transmitidas para os descendentes. Como assim? Ele usava muito o exemplo da girafa. No caso de Lamarck, ele dizia o seguinte: as girafas, elas antigamente eram seres com o pescoço curtinho, como uma vaca, como, por exemplo, né? Só que na região em que elas viviam, a vegetação rasteira começou a ficar escassa e elas tiveram que começar a se alimentar de plantas mais altas, né? De folhas nas copas das árvores. E com isso elas precisavam esticar o pescoço para alcançar essas folhas mais altas. Esse exercício de esticar fortalecia os músculos do pescoço, aumentavam, né, o esqueleto naquela região. E quando essa girafa tinha um filhote, ela passava essas características do pescoço esticado para os seus descendentes. E aí as gerações seguintes iam também, né, fortalecendo essa musculatura e esse esqueleto da região do pescoço, até que a gente chegou na característica que a gente tem hoje, aquela girafa pescoçuda, né? Bom, era um pensamento para a época que explicaria muita coisa. Mas o que ele não sabia ainda é o que vocês sabem hoje, que as características fenotípicas, né, que são as características que a gente adquire ou que se manifestam de acordo com o ambiente, elas não influenciam no nosso genótipo, né? O que vale é o genótipo. Então, se a girafa tinha o genótipo para pescoço curto, mesmo que esticasse o pescoço até eternamente, ela nunca transmitiria essa característica para os seus descendentes, tá? Então, essa teoria do uso e desuso, né, essas teorias de Lamarck, elas foram derrubadas principalmente quando veio o conhecimento a respeito da hereditariedade, das leis da genética, né, de como que as características realmente são transmitidas, né? Porque se fosse assim, a gente alteraria o fenótipo e resolveria um monte de questões de problemas nas espécies, de deficiências, poderia melhorar, né, todas as espécies e deixar todos os seres vivos perfeitos. Era só a gente alterar o fenótipo deles e ter descendentes a partir desses seres alterados. Mas a gente sabe que somente alterar o fenótipo não resolve. O genótipo que tem que mudar. Aí veio então Darwin, que a partir dos seus estudos,
ele observou que, na verdade, não eram as características adquiridas que eram transmitidas, e sim as características selecionadas. Ou seja, ainda falando das girafas, como que Darwin explicaria, então, esse crescimento, esse aumento no pescoço das girafas ao longo das gerações? Só um minutinho, gente. Só um minutinho, só vou resolver uma questão aqui. Pedro, abaixa o seu negócio muito alto, tá atrapalhando com a mamãe. Vou fechar a porta. Então fecha a porta, porque tá me atrapalhando. Ok, voltei. Então é o seguinte, como que Darwin explica essa questão do aumento do pescoço das girafas? De acordo com a teoria de Darwin, né, da seleção natural das espécies, o que acontecia? Existiam girafas com pescoço mais curtinho e algumas girafas com pescoço mais compridinho, né? Quando houve a escassez de vegetação rasteira, que aquelas girafas com pescoço curtinho começou a faltar alimento para elas, aquelas com pescoço mais comprido conseguiam se alimentar das copas das árvores, né? E aí o que aconteceu? As girafas com pescoço curto, elas morriam sem deixar descendentes, né? Já as com o pescoço comprido conseguiam se alimentar mais, viver mais, deixar mais descendentes e, consequentemente, os descendentes também tinham o pescoço mais comprido, porque isso era uma característica que já estava na genética daquela girafa, certo? E aí, quanto mais compridos os pescoços dos descendentes, né, mais elas estavam adaptadas àquela situação. Naquele local, a vegetação era alta, então quem tinha o pescoço mais alto comia mais, vivia mais, deixava mais descendentes. E, consequentemente, as suas características ficavam estabelecidas ali naquela espécie, certo? Então, de acordo com as ideias de Darwin, o que houve ali foi uma seleção natural, né? Não houve alteração no fenótipo dos indivíduos para ser transmitida. E sim, aqueles que já tinham o fenótipo, né, o genótipo favorável àquelas condições ambientais, deixavam mais descendentes, consequentemente passavam o seu genótipo adiante. Ok? E aí depois, né, dos estudos de Darwin, que revolucionaram toda essa questão do entendimento sobre evolução, sobre os fundamentos, né, de como aconteceria o surgimento de novas espécies, o surgimento de características novas dentro de uma espécie, veio então o conhecimento mais profundo dessa teoria a partir dos estudos de genética, né? Quando Mendel então fez a sua publicação, né, apresentou seus estudos, as teorias de Darwin, elas começaram a fazer mais sentido ainda, né? E aí foi quando realmente se descartou totalmente as ideias de Lamarck para o estudo da evolução, tá bom? Então, essa nova teoria da evolução associada aos estudos da genética, ela é chamada de teoria sintética da evolução, né? Ou também chamada de neodarwinismo, tá? Que diz que indivíduos diferentes surgindo por mutação ou recombinação gênica, que são os que dão origem, né, às novas espécies, e também ainda mantém a ideia de Darwin da seleção natural, de que aqueles que são mais... Só um minuto. Julie! Aqueles que são mais adaptados, né, que permanecem e conseguem deixar suas características para os descendentes. Ok? Bom, de acordo com os estudos, o que confirma realmente que a evolução biológica ela é possível, né? Nós temos algumas evidências. A primeira delas é a documentação fóssil, né? Como eu falei no início, a gente tem registros de seres vivos que existiam há muito tempo, né, no passado, e que
tem semelhança com espécies atuais, mas que já não existem mais, né? Aqui a gente tem uma imagem de um fóssil, né? Um animal fóssil que foi encontrado e que traz características semelhantes a de lagartos, né, que hoje existem. Mas essa espécie em si aqui não é mais encontrada hoje, viva, né, entre os seres vivos, entre os registros de seres vivos que nós temos. Tá? Então, o registro fóssil é uma das evidências de que a evolução biológica é possível. Uma outra característica também é a adaptação evolutiva. Vocês estão vendo aí a fotinha do bicho-pau? Sim. Estão vendo, né? Essa característica desse inseto é uma característica que a gente chama de adaptação evolutiva. Por que isso é uma evidência? O que acontece? A gente tem essa espécie e provavelmente existiam espécies, existia uma variedade de características entre esses seres, né? Alguns maiores, com formato mais arredondado, de repente, e alguns mais compridinhos, magricelinhos, que pareciam uns gravetinhos, né? Aí o que acontece? Aqueles que tinham características que se destacavam mais ali, que eram mais vistos pelos predadores, eram, consequentemente, mais predados, né? Morriam mais rápido, não tinham tantas oportunidades de se reproduzir, de deixar descendentes, e já os magricelinhos lá, que pareciam um gravetinho, eles ficavam camuflados, né? Os predadores não davam moral para eles porque achavam que eles eram um pedaço de pau, né? Daí veio o nome, bicho-pau. E aí, com isso, eles sobreviviam por mais tempo, porque eles estavam camuflados no ambiente, né? Eles não eram notados, sobreviviam por mais tempo, deixavam mais descendentes e, consequentemente, seus descendentes herdavam as suas características genéticas, né? E aí a gente começou a ter somente aqueles que pareciam com os gravetos, certo? Então, isso é um tipo de adaptação evolutiva. Um outro tipo é o que a gente chama de mimetismo, que é um animal que imita outro animal. É o caso que acontece com a coral verdadeira e a coral falsa, né? A coral verdadeira é uma cobra venenosa, certo? E os animais, né, os seres vivos, eles reconhecem quando um animal é venenoso por causa da questão das cores que eles trazem, né? Então, eles evitam esses animais venenosos, né? Porque se ele for atacar, se ele for tentar predar uma coral verdadeira, ele pode morrer, certo? E aí tinha um outro tipo de espécie, que no caso é a coral falsa, que não tem veneno, mas ela parece muito com a coral verdadeira, certo? Quando o bicho olha, ele não vai identificar lá qual é o padrão de cores e se ela é verdadeira ou falsa, ele vai fazer um teste. Ele viu lá aquele bicho colorido, que parece um bicho venenoso, ele não vai se aproximar, né? Consequentemente, todas aquelas cobras que pareciam-se mais com as corais verdadeiras, começaram a sobreviver por mais tempo, deixar mais descendentes e passar adiante o seu padrão genético, né, com aquelas cores semelhantes à da coral verdadeira. Então, isso também é um fator, né, que evidencia a questão da adaptação evolutiva. A característica que o animal, que a espécie tem, ela pode ajudá-la, né, a sobreviver por mais tempo. E com isso, essa característica que a ajuda a sobreviver por mais tempo é transmitida para os seus descendentes e, consequentemente, vai incorporando, né? À medida que as gerações vão passando, ela vai se fortalecendo. Quanto mais essa característica se evidencia, mais ela vai ficando forte a partir ao longo das gerações das espécies, né? Uma outra evidência da evolução biológica é a divergência evolutiva. A gente tem aqui, por exemplo, algumas espécies, né? Nós temos aqui o ser humano, né? O golfinho, o morcego e uma ave, né? O que acontece aqui?
A gente está fazendo um comparativo, isso que chama-se anatomia comparada, que a gente vai olhar a semelhança entre determinados membros, né? Então, no caso, o homem, ele tem a mão, né? O braço, a mão, que tem uma característica embrionária muito semelhante à dos demais, só que elas apresentam funções diferentes, tá? Mas a semelhança anatômica, ela é muito grande, porque olha só, no caso do braço do ser humano, né, a gente tem aqui os ossos, tem as falanges, né, que formam a mão, os dedos, tá? Que é diferente e tem uma função diferente, né? No caso do homem a gente usa para pegar, para movimentar, né, para manipular objetos, e a gente tem o golfinho, que não faz nada disso, né? Esse membro dele serve para quê? Para nadar, tá? Só que se a gente for olhar a característica anatômica, ele tem todos os ossos que a gente encontra num braço humano, tá? Então, todas as características anatômicas são semelhantes, só que a função é diferente. O que acontece também aqui no morcego, né? O morcego também possui os ossos, né, que a gente encontra lá no ser humano, só que a função dele já é outra, né? No caso, a função dele é voar, né? Então, o homem é pegar, manipular, o golfinho é nadar, o morcego é voar, e no caso das aves também a gente tem a função, né, a mesma função que lá no morcego, que é voar. Já as aves não são mamíferos, já são um animal totalmente diferente, né, de um grupo de seres vivos diferentes. Então, essas características muito semelhantes são algo que se usa muito para compreender essas evidências, né, de que a evolução ela pode acontecer. Outra questão também é os órgãos vestigiais, né? O que são órgãos vestigiais? São órgãos que estão presentes, mas que às vezes não apresentam função no organismo. Por exemplo, vocês já ouviram falar no apêndice? Quem já ouviu falar no órgão chamado apêndice? Sim. Sim, né? Existe até uma doença que afeta esse órgão, que é chamada de apendicite, que é quando ocorre uma inflamação, né? Ele inflama, às vezes rompe, né? Tem até um colega de vocês que recentemente teve um problema. Daí tem que botar ele fora. Oi? Daí tem que retirar o apêndice quando essa doença. Exatamente. Tem até um colega de vocês que recentemente teve um problema. Ele teve um apendicite, teve que fazer uma cirurgia para poder retirar o apêndice, né? Então, o que acontece? Esse apêndice, de acordo com estudos, ele tem uma função muito, muito importante em animais que são vegetarianos, né? Que são herbívoros, que se alimentam exclusivamente de plantas, tá? Porque a digestão do vegetal, né, dos componentes ali dos alimentos vegetais, ela é mais lenta, então ele precisa de um armazenamento maior para que esses alimentos fiquem ali, né, até que eles consigam ser digeridos. Já em animais que são onívoros, carnívoros, né, que se alimentam de outros tipos de alimentos também, além do vegetal, a digestão ela é muito mais facilitada, e aí esse órgão deixa de ser tão necessário. Então, o que acontece? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui o intestino de um coelho, né? Olha só o tamanho do apêndice vermiforme do coelho, que é um animal exclusivamente herbívoro, certo? Já no ser humano, a gente tem um apêndice curtinho, pequenininho, atrofiadinho aqui, que não tem praticamente função nenhuma, tá? O que vai acontecer? O que os cientistas veem, então? Que devido que em algum momento, né, essa espécie já foi, já teve uma dieta herbívora mais presente, né, unicamente herbívora mais presente, mas ao longo do tempo a alimentação foi mudando, esse órgão foi deixando de ter utilidade, e aí ele foi, né,
foi ficando vestigial, ficou apenas um resquício dele ali, já que ele não é usado, não tem necessidade, não faz diferença, né, ao ser transmitido para as próximas espécies. E aí não tinha necessidade de apenas aqueles que tinham um apêndice grandão serem transmitidos para os seus descendentes. Aí a gente tem o que a gente chama de órgão vestigial. É um vestígio de um órgão que já teve uma função em algum momento, mas não tem mais, né? E aqui no caso do coelho, esse órgão ele é totalmente desenvolvido, tá? Uma outra evidência da evolução é a sequência de nucleotídeos e aminoácidos. Quando a gente compara as diferentes espécies quanto aos genes e aos produtos, percebe-se que quanto maior for o parentesco evolutivo, maior será a similaridade dessas moléculas. Aminoácidos e nucleotídeos são componentes importantes do nosso DNA. E quando a gente faz uma comparação entre as espécies, a gente encontra muita semelhança entre esses produtos, né, entre esses componentes do DNA, em espécies muito diferentes. Então, mesmo sendo aparentemente muito diferentes, as características genéticas são muito semelhantes. E isso também é algo que os cientistas usam, né, como um reforço para validar a teoria da evolução. Bom, uma coisa que pode influenciar no caso da evolução é a recombinação gênica, que é a mistura de alelos provenientes de diferentes que ocorre na reprodução sexuada nos organismos eucarióticos, que são, no caso, aqueles que têm as células com um núcleo definido, né? Ela ocorre por meio do que a gente chama de crossing over, que é um tipo de troca de genes entre cromossomos homólogos ali. Eles vão trocar a posição dos genes, e isso pode acarretar em mutações, né? Dentro na hora do nascimento, da produção de um novo indivíduo, né? Quando ocorre ali a produção do gameta, algumas características que os progenitores apresentam podem sofrer essa mutação, e ao nascer um novo indivíduo, ele vai nascer com características totalmente únicas, tá? Devido a essa questão dessas alterações que ocorrem ali na mudança, na posição dos genes nos cromossomos, tá? E isso pode trazer benefícios ou prejuízo para aquela espécie, tá? E no caso de segregação independente também, que é o que a gente viu lá na segunda lei de Mendel, que traz, né, uma variabilidade maior, que pode transmitir mais características para os descendentes, certo? Acho que eu vou parar por aqui, que na próxima aula eu explico essa parte aqui, tá? Porque a gente já está finalizando, falta só 4 minutinhos, não vai dar tempo. Então, gente, é o seguinte, por hoje a gente vai começar a encerrar, e eu gostaria que vocês, antes de sair, ouçam as informações, e depois, antes de sair, coloquem o nome no chat, tá? Eu vou colocar, essa aula está sendo gravada, eu vou colocar a gravação dela lá no YouTube para vocês, tá bom? Não se esqueçam que amanhã vai ser encaminhada uma atividade lá na plataforma, no Google Sala de Aula, e a devolutiva dessa atividade de amanhã, né, as devolutivas de atividades, elas contam como presença da aula. Então, se você não fizer a devolutiva, você vai estar perdendo duas coisas: a nota de participação e a presença da aula. Lembrando que frequência, tá, também conta para aprovação. Então, se você tiver muitas faltas, você pode reprovar, mesmo tendo nota, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Não esqueçam de dar as devolutivas na plataforma. Não esqueçam de anexar as suas atividades lá na devolutiva, porque estão recebendo muita devolutiva sem anexo, não tem validade, tá? E não esqueçam de deixar um nomezinho aí no final, antes de sair, tá bom? Boa semana para vocês. Qualquer dúvida, me procurem lá no WhatsApp,